A saída de Renato Gaúcho Portaluppi do Flamengo em comum acordo, segundo o clube comunicou publicamente, não surpreende, obviamente, ninguém. Quem acompanha aqui o canal sabe já há algum tempo que a saída do técnico era provável e prevista mesmo que ele conseguisse o título da Libertadores. Como isso não aconteceu e ficou bem evidente a sua incapacidade diante de um elenco tão caro, o tal elenco dos 200 milhões, evidentemente ele não continuaria. Havia uma dúvida se ele seria colocado, jogado às feras, digamos assim, diante de pelo menos 40 mil rubro-negros no jogo dessa terça-feira contra o Ceará ou não. Mas Renato não passará por esse constrangimento. Ele se preserva ao sair antes dessa partida que vai marcar o reencontro da incomodada, irritada e até revoltada torcida do Flamengo com o seu time pela maneira como desperdiçou a chance de ganhar mais uma vez a Copa Libertadores da América. Falaremos sobre isso, sobre o futuro do Flamengo, novo treinador e tudo mais, nesse vídeo que tem o apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você encontra estatísticas em tempo real, você encontra notícias, você encontra vídeos, você encontra Campeonato Alemão, isso mesmo, Campeonato Alemão. E nesse sábado estarei no jogo mais importante do Campeonato Alemão da Bundesliga, no OneFootball. Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, narração de Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel, estarei ali colaborando, dando os meus pitacos ao lado do grande Gerd Wenzel e do meu amigo Dudu Monsanto. E você vai ver algum parte do conteúdo do OneFootball passando aqui do meu lado, enquanto a gente vai falando sobre essa situação do Flamengo e o seu futuro treinador. Muito bem, o que acontece hoje com o Flamengo? Como eu já expliquei no meu blog no All Sport, escrevi amanhã dessa segunda-feira, o link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. O Flamengo tem agora uma meta. O seu departamento de futebol tem uma meta: contratar um técnico internacional. Para você entender o cenário, a situação. Quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, a situação era uma. Né? Ele substituiu o Abel Braga, que foi contratado até antes da chegada de Marcos Braz ao clube como vice-presidente de futebol. Por quê? O Landim foi eleito no final do ano de 2018. Marcos Braz não tinha sido ainda nomeado o vice de futebol quando a diretoria foi atrás do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, você lembra disso? Inclusive a situação, né? Tinha inclusive Ricardo Lomba como candidato, que era o candidato do presidente de então, Eduardo Bandeira de Mello, também tentou a contratação de Renato. Renato renovou com o Grêmio, se acertou com o presidente Romildo Bolzan e permaneceu mais um tempo no tricolor gaúcho. Resultado, Abel Braga foi o nome escolhido pelo início da gestão, antes mesmo de Marcos Braz assumir o cargo, ser nomeado, né, vice-presidente de futebol. O Marcos Braz faz parte de uma outra corrente política, o governo de coalizão, podemos assim definir essa primeira gestão, esse primeiro mandato do Landim, é composto por pessoas de diferentes correntes e que fazem parte dessa administração. E esse foi o caso, então, do Marcos Braz. O Marcos Braz foi colocado no cargo, mas já havia sido escolhido o novo profissional que iria assumir o comando técnico da equipe, no caso, o Abel Braga. Então, o Abel Braga assumiu, todos sabem, depois de um tempo não estava dando certo, ter pedido demissão. Aí sim foi contratado o técnico Jorge Jesus com a participação, né, claro, a iniciativa do vice de futebol Marcos Braz. Aí passa um tempo, vem a pandemia, ainda assim o Jesus renova o contrato, não pelas cifras que ele pretendia, ele teve que aceitar um pouco menos, porque caiu a receita do Flamengo, o Flamengo fez aquele esforço para continuar com o técnico português, mas ele, depois de algum tempo, resolveu voltar para o Benfica. Jesus volta para o Benfica e aí o departamento de futebol tem que contratar outro técnico. Já não há mais o orçamento de, então, aquele orçamento de 4, 5 milhões de dólares por ano, tá? Para contratar, ou euros, como você quiser, nessa faixa, para contratar uma comissão técnica estrangeira. Ainda assim, conseguiram contratar um técnico de fora, mas sem grande experiência na função, e sim como auxiliar, Domenico Torrente, que trabalhou por muitos anos, 10 anos, com o Pep Guardiola. O Domenico Torrente, ele aceitou essa remuneração mais baixa, porque não é um técnico do padrão do Jorge Jesus e de outros que foram tentados à época. Por exemplo, Leonardo Jardim, o Flamengo queria conversar com ele e tal, mas não tinha nem condição, quer dizer, não houve nem chance de avançar, simplesmente porque esse treinador português ele iria pedir algo em torno aí de 5, 6, 7 milhões de euros, o que evidentemente o Flamengo não poderia pagar. Passou o período do Domenico Torrente, vieram técnicos brasileiros, sempre com aquele orçamento muito abaixo do que seria necessário para contratar um profissional mais qualificado e mais caro, né? E por isso, Rogério Ceni e depois o técnico Renato Gaúcho Portaluppi. Esse foi o cenário. Agora, com o fim, não o fim da pandemia, mas a pandemia arrefeceu, vacinação, a torcida voltou, a receita cresce, o faturamento desse ano 2021 muito alto, perto de 1 bi, apesar de perderem aí premiações de 3 competições importantes, né, premiações de campeão, que são maiores do que de vice-campeão ou outra colocação. No caso, o Flamengo deve ser vice-campeão brasileiro, foi vice da Libertadores e ficou ali entre os 4 mais bem colocados da Copa do Brasil, né, semifinalista, mas ainda assim é faturamento muito alto.
Qual é o propósito? Ter uma receita aí que daria em reais algo em torno de 30 e poucos milhões de euros por ano para contratar uma comissão técnica internacional. Pode ser europeia, pode ser argentina, pode ser um técnico português, pode ser Marcelo Gallardo, sim. Claro, óbvio, evidente, não é preciso ser nenhum gênio para saber que o técnico do River Plate, que está, ao que tudo indica, deixando o campeão argentino, né, ganhou sexta-feira o título argentino, que ele não tinha ainda, foi a 13ª taça de Gallardo em cerca de 7 anos à frente do time de Buenos Aires. Ele é uma lenda já no futebol argentino, especialmente no River Plate. Claro que esse nome faz parte da pauta, não é preciso ser nenhum gênio, repito, para você imaginar que o Flamengo, num momento como esse, pensa no Gallardo. Qual a questão do Gallardo? São algumas. Primeiro ponto, o Gallardo é um técnico que ele não vai negociar apenas a questão financeira, ele vai querer saber qual é o projeto de trabalho, qual a autonomia que ele vai ter, que tipo de jogador pode ser contratado, então essa é uma negociação, além da parte financeira. Ele custa, com a sua comissão técnica, 4 milhões e meio de dólares ano, pelo menos, alguma coisa em torno disso. A Associação Uruguai de Futebol quer tê-lo à frente da seleção do Uruguai. Aí 2 problemas, é pouco provável que os uruguaios consigam pagar tanto dinheiro ao Gallardo, é pouco provável, tá? E segundo, a situação do Uruguai na tabela de classificação das eliminatórias, faltando poucos jogos para o final. E se ele não consegue se classificar para a Copa do Mundo? Ele não vai à Copa, não comanda uma seleção na Copa e fica lá dirigindo o Uruguai, esperando outro Mundial? Não seria bom para ele. Então são alguns problemas aí que existem entre o interesse dos uruguaios e o Marcelo Gallardo. Alguns obstáculos, melhor dizendo. Então, se o Flamengo entra de sola, tem uma chance? Claro que tem. Mas para isso tem que apresentar um projeto e ele vai querer autonomia, uma estabilidade, um contrato pelo menos de 3 anos. Inclusive, o Gustavo Grossi, que trabalhou por muitos anos com ele, dirigente que cuidava da base no River Plate, que hoje trabalha no Internacional, me concedeu uma entrevista no Dividida do All Sport. Coloco também o link aqui na descrição e ele fala justamente disso, que o Gallardo é um treinador que ele vai querer algo mais, ele vai querer um desafio, um projeto, uma possibilidade de realizar o seu trabalho que pode demandar algum tempo. Minha opinião, já que agora o Flamengo não tem um técnico, podemos falar sobre isso. É disparada a melhor opção que o Flamengo pode ter. Talvez não dê resultado instantâneo, pode ter tropeço no Carioca, e daí? Mas certamente é um cara capaz de fazer muita coisa mudar. Inclusive, se derem carta branca a ele, reavaliar o elenco, dispensar jogadores, o Flamengo negocia jogadores, trazer novos jogadores e com isso fazer com que o time possa ser renovado e vencedor. Importante, o Gallardo tem perdido jogadores há muito tempo. Do time que enfrentou o Flamengo, na final de 2019, mais da metade dos jogadores importantes foram embora. Entre eles o Borré, que fez o gol, que abriu o placar naquela final em Lima. Entre eles o Nacho Fernandes, que está hoje no Atlético, fez gol no River Plate pelo Atlético na Libertadores agora, quando o River foi eliminado pelo Galo. E conhece bem os adversários mais importantes do Flamengo atualmente no futebol brasileiro, porque ele foi eliminado, depois de perder o Flamengo em 19, com o time já enfraquecido, foi eliminado pelo Palmeiras e quase conseguiu virar um jogo incrível, perdeu por 3-0, numa péssima partida do Buenos Aires, e fez 2-0 com um homem a menos no segundo tempo, dentro do Allianz Parque no jogo de volta, e teve ainda um gol anulado, um pênalti que foi cancelado por intervenção do VAR, ou seja, foi uma partida exuberante ali do River Plate, superação total e supremacia técnico-tática absurda, e foi eliminado pelo Atlético com um time muito enfraquecido nesse jogo, e ainda assim o goleiro Everson nos 2 jogos fez importantes defesas. Então o Gallardo, ele é o cara hoje, mas se o Flamengo quiser contar com ele, não basta o dinheiro, é preciso mais, é preciso um projeto concreto, e aí, quem sabe, consiga contar com ainda jovem, campeoníssimo e talentoso treinador argentino. Ok? É isso. Valeu, saudações.